Oi, oi, Polly, seja bem-vinda à Oi. mentoria. Agora me conta um pouquinho antes da gente começar a analisar o seu hospital. Qual faculdade você quer e qual curso? Eu quero alguma faculdade da Federal do Rio de Janeiro, né? Quero Uhum, prestar o Enem ou o UERJ, os dois no caso. sim. E eu quero medicina. Ai, legal demais. Agora me conta um pouquinho como é que tá. Você chegou aí às 10 mil questões, assim, 10 não, 11 mil questões. Então você tá num Sim, ritmo muito bom, é um marco mesmo dentro do hospital. E aí agora eu quero saber sim. como que eu posso te ajudar da melhor forma pra gente aí continuar o seu estudo. Olha, eu quero. Assim, eu tava no R2, e aí eu fui Uhum, pro R1 de novo, né? Eu fiquei um tempo de férias, assim, sem estudar. sim. Aí eu acabei caindo pro R1 depois que eu fiz um simulado. Eu acho que foi da UERJ que eu fiz. Uhum. E eu queria aumentar os meus acertos no simulado, só que tá difícil, entendeu? Às vezes eu tiro 35, depois vou pra 27. Eu tô fazendo só da Uhum. UERJ por enquanto, ainda não fiz o do Enem, Uhum. né? Eu tava ajeitando meu pronto-socorro, tava todo mundo morto. Sim. É o que eu mais tô Tava revivendo todo escutando mundo. nessa volta às aulas. É disso Sim, mesmo. Tá botando ordem no hospital, né? Mas eu sim, entendo, então assim, o seu principal agora, você tá sentindo uma estagnação, com dificuldade de subir um pouco, seria mais nesse sim. sentido, certo? E essa estagnação Isso. você sente que é, assim, como você tá fazendo o R, você não tem tão claro, mas você consegue ver uma diferença entre as matérias que seriam do primeiro dia do Enem e as do segundo, ou não? Assim, você tá falando entre as duas provas da É, UERJ e do Enem? não, eu Eu falo, acho. tipo, matemática, natureza e linguagens humanas, assim, mesmo dentro da UERJ, que eu sei que é uma prova com tudo junto, né? Ah, sim. Você fala qual eu tenho mais dificuldade? Sim, se você sente uma diferença, assim, ou se você sente essa estagnação no geral. Assim, acho que matemática. Matemática me Uhum, pega muito. entendo. Na UERJ, principalmente, assim, a matemática de lá, eu fico, meu Deus do céu. As questões são mais curtas que o Enem e conseguem ser mais complexas, né? E você fica assim, como Sim, que eu isso fico acontece? chocada. Fico. É uma característica mesmo, né, de vestibulares mais tradicionais, mas para a gente realmente ultrapassar essas barreiras, a gente tem que focar na correção. Então, eu queria saber como que é a sua correção, se você sente alguma dificuldade na hora, para a gente saber se a gente pode melhorar alguma coisa na correção que vai te ajudar a aumentar mais rápido o seu nível também dentro do hospital. Olha, eu faço meu simulado, aí como eu vejo outras mentorias, né, elas sempre indicam corrigir no outro dia. Uhum, Aí eu corrijo, né, falo que errei por falha, por distração, e aí depois eu corrijo direitinho, eu fico mais ou menos ali uma hora corrigindo, e eu não uhum, sinto dificuldade nenhuma. É porque assim, eu sempre corrijo, aí depois eu vejo se eu consigo fazer a questão, sabe? Principalmente uhum. matemática. Tipo, eu corrigi, aí depois eu vou ver se eu consigo fazer sozinha, Sim, entendeu? Mas algumas vezes, principalmente matemática, é meio difícil de eu ainda raciocinar, porque uhum, eu acho as contas da UERJ muito grandes, assim. Às vezes eu sim. acho até o Enem um pouquinho mais fácil. Sim, é, eu super concordo com isso tudo que você me falou. Acho que a gente tem Sim, que ir corrigindo. É ótimo corrigir no dia seguinte, assim, não deixar muito longe, porque senão a gente não lembra mais, às vezes, né? Se a é gente teve verdade. certeza, se a gente teve dúvida, mas também deixar descansar um tempinho, voltar para corrigir a prova. E aí nessa volta, corrigir as questões, sempre pensando assim, eu errei hoje, mas se ela cair amanhã para mim, eu preciso saber fazer, porque é isso que vai ser a diferença. É ali que tá Sim, a minha aprovação, é nesse erro que eu tive hoje que eu consigo acertar ele amanhã. Então, assim, é uma coisa que eu acho que ajuda, além de você conseguir fazer, é ir corrigindo por partes, assim, a questão. Então, você vai lendo sim, aos poucos a, a correção e aí tentar achar dentro da correção aonde você errou. Porque normalmente você não errou assim 100%. Você às vezes conseguiu desenvolver até uhum, uma certa parte e errou alguma coisa, faltou alguma coisa de conteúdo. E quando você faz essa atividade de tentar achar dentro da correção aonde que foi o seu erro principal, pode ter mais de um.
Às vezes você, nossa, eu não Uhum. saquei isso. Aí faz mais um pouquinho da questão e percebe que ainda faltou outra coisa. Mas isso te faz Tá. lembrar depois, tipo, nossa, aquela questão foi isso, isso, isso. Porque eu não sei, era uma dificuldade que eu tinha às vezes, que eu corrigia e aí caiu uma questão Uhum. semelhante e eu ia lá e errava, né? E aí Sim, sim. Ah, acontece é, sempre. então esse tem a questão assim que a evolução nunca vai ser linear, então você me fala de às Uhum. vezes você acerta 35, depois 27, é muito natural também, não é uma coisa é, eu tive um simulado que eu regredi em número de acertos, quer dizer que eu desaprendi aquilo que eu sabia? Não, porque os simulados são diferentes, as provas são diferentes, vai ter ano que vai cobrar Sim, mais matérias que você conhece, outras que você ainda não tem tanta base. Mas sim. o importante é que você é, corrija bem e tente realmente fazer com que você lembre daquilo que você está corrigindo a longo prazo. Então, uma dica boa que eu acho para correção é essa, de fazer uma correção bem ativa. Pode demorar um pouquinho mais, também não é para, ai meu Deus, eu preciso destrinchar todas as questões, até as que eu Uhum. acertei, mas ter esse cuidado para as que você erra, principalmente interpretação. Eu vi que você já tinha me contado um pouquinho, que interpretação também era uma questão para você, e eu acho que essa forma de Sim. correção ajuda muito, porque você vai Uhum. entendendo que às vezes você sabia fazer aquela questão, mas se você não interpretou algum ponto direito, você errou por aquele momento. Só que se você só lê, Sim. a chance de você lembrar da próxima vez é menor, sabe? Então você fazendo essa atividade, Uhum. testa e vai vendo que você vai acabar lembrando mais também da sua correção e fazendo ela ser cada vez mais efetiva nas suas próximas atividades, exercícios e questões. Tá bem? Tá bom. Mais Uhum. alguma dúvida? Mais alguma coisinha que eu possa te ajudar? Não, assim, na UERJ você indica que comece assim, tradicional, por linguagens, aí vai até o final, ou você indica que comece, tipo assim, por matemática ou por Eu natureza? gostava de intercalar as minhas facilidades com as minhas dificuldades, assim. Porque tem gente que deixa pro final, Entendi. e eu acho que isso não é muito bom, Uhum. porque no final você já tá muito cansado e você. E aí é aquele tanto de questão de matérias que você tem mais dificuldade. Mas também Sim. deixar tudo pro início, às vezes você pode acabar se perdendo no tempo. Eu acho que é muito importante o controle do tempo nisso, mesmo que para algumas questões você. As minhas questões de matemática eu demoro um pouco mais do que minhas questões de literatura. Mas se você Uhum. treinando, você vai acabando percebendo isso, incluindo isso na sua estratégia de prova. Mas eu gostava de mesclar. Uma matéria que eu tenho mais dificuldade, uma que eu tenho mais facilidade. Pra ir dando um alívio durante a prova e não ficar uma coisa 100%, até porque a UERJ tem questões bem, né, Sim. UERJs. Então, assim, mas Sim. também tem umas questões mais tranquilas entre aspas, como a do Enem, assim. Às vezes mais texto, mais Sim, sim. interpretação, não é aquele conteúdo muito massivo, né? Eu gostava de fazer o West para treinar, Uhum. mesmo nunca tendo Eu feito a também gosto. prova é, mesmo. Então, eu acho que é isso. Tem algumas questões que elas são bem conteudistas, e aí mesclando com questões mais tranquilas de fazer, mais interpretação, ou mesmo que você tenha mais facilidade, eu acho que é uma boa estratégia. Tá Tá bem? bom. Obrigada. Mais alguma coisinha? Mais alguma dúvida? Não, acho que tá tudo ok. Ai, que bom, Polly. Queria te dizer, assim, que você já tá aí nas 11 mil questões. A gente tem alguns meses pela frente até a UERJ, até o Enem. Quero te desejar todo sucesso. Tô torcendo aqui por você. E pode Obrigada. contar com a gente aqui no hospital, se precisar de alguma coisa, chamar o suporte também para auxiliar em alguma parte da plataforma. E é isso, assim, conta com a gente mesmo. E qualquer dúvida Obrigada. também, espero que você tenha um ótimo estudo durante o ano, viu? Obrigada. Nada. Beijão, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.